impressionante, extraordinário. Quem teve o privilégio de visitá-lo, mas isso será comentado aqui, como eu tive esse privilégio de passar lá parte de uma tarde e ver aquela quantidade de coisa que ele fazia, que ele realizava. E aqui já é um Milor celebrando o uso da tecnologia digital, que é a maneira como ele colore entre os arcos da Lapa. Agora, o que também não deve escapar junto com a tecnologia digital é o casal gay em primeiro plano. Casal gay? Pode ser que seja, pode ser que não seja, não importa. Mas são esses os ruídos. Não sei nem... eu tirei. Mas, que tal isso? Et homo. Essa é a acepção clássica da figura de Cristo crucificada, que ele intitula de et momo. Então, o palhaço que está crucificado, o palhaço como Cristo, o palhaço como aquele que porta a verdade, como aquele conto do Marcel Schob, né? Do Rei da Máscara de Ouro, que tem os bobos que fazem o papel de se contrapor à voz emergente. Por outro lado, veja que esta figura humanista, este lugar onde ele se coloca, está diante de uma paisagem, que é uma paisagem construtiva, abstrato-geométrica, como, por exemplo, uma pintura do Torres Garcia, que era uma das referências clássicas. Aqui é Milor e a colagem. Como ele pega a cabeça, isso ele empregou tanto no Pasquim, era maravilhoso você ver isso. Você vê como é que era o improviso, como é que era a partir de livros que eram comprados em sebos, e aí eram recortados, porque naquele tempo não tinha Photoshop. E a partir da cabeça que ele busca, ele anexa toda uma outra imagem e faz dessa cabeça, para um estudo de anatomia, um jogador de futebol. E notem o desenho. Notem quase que o desenho sai como se for difícil. Ele vai por rupturas. Ele vai, não é um desenho contínuo, como outros que nós vimos ele exercitar aqui. Isso aqui é uma delícia, né? Usa uma imagem que é uma imagem estereotipada, uma visão do Brasil, que é a visão do Brasil em mapa. E aí ele dá a ideia da monumentalidade do país, utilizando essa escada. E da monumentalidade do pequeno problema da questão agrária, mostrando, e aqui, presidente, para maior visibilidade, nós colocamos a reforma agrária. Olha o modo como ele estoca. E aqui, claro, a lembrança de um outro artista, que como ele tratou do mapa, da representação formal de um país, de uma nação, que é uma abstração também, porque o que é um mapa? Né? E o fez derretidamente. E aqui são, palavras também têm este mesmo papel, certas frases são estentórias, são frases altissonantes e que elas devem ser monumentalizadas, devem ficar gravadas nas nossas mentes. Só há um legado, honestidade, para quem mente, todos mentem. E um homem ali embaixo falando, vocês não acham que estão exagerando um pouco nessa minha nova imagem? Deliberadamente, né? Maluf? Possivelmente. Agora, isso é uma delícia, né? Privatizaram mesmo, é o problema da Uzi Minas. Pega uma imagem de um banheiro e amplifica esta imagem, criando como se for um edifício, e transforma em monumento. E aí ele nos ensina, do mesmo modo como Claes Oldenburg, o mesmo objeto, um objeto ínfimo, como um pregador de roupa, se você o constrói com 6 metros de altura, ele vira um monumento. Um monumento é a um só tempo simbólico e ao mesmo tempo um marco físico. E ele transforma uma privada num marco físico. Ele monumentaliza, portanto, e olha como ele junta figuras criadas por ele, por pessoas que ele recorta de fotografias mesmo. É brilhante. O Rio de Janeiro continua lindo. Notem quanto assunto do lado de fora. Notem o preto e branco, o preto e branco de tudo que está do lado de dentro. Praticamente preto e branco. A cor, os elementos estão todos do lado de fora. Esta é a paleta do artista. Esses são os instrumentos mediante os quais ele pensa tudo aquilo que ele está vendo. Isso aqui é a máxima, né? Isso se nos aplica com muita tranquilidade. Existe um banco com 2 lugares e esta pessoa é um cego. Está com a bengala branca, óculos escuros, sentindo, olhando, porque os cegos veem também, é evidente. Uma paisagem que está atrás dele.
Ele está sentado do lado errado, apenas isso. O que ele está contemplando? Notem que, embora ele contemple o vazio do papel, ele está igualmente embevecido. E esta árvore? Esta árvore que é tema dele. Eu fico imaginando 3 minutos. Tá? Quantos anos ele realizou cada uma dessas árvores? Porque era folhinha por folhinha. E ao mesmo tempo ele colocava, vocês estão vendo ali um cavalete? E normalmente ele colocava um fulano aqui encostado. Aí ele dizia assim: o trabalho do autor e o descanso do protagonista. Ou a vagabundagem do protagonista. Tá? Copioso. Enfim, um escritor sem estilo. Só um escritor sem estilo? Quer dizer, é curioso o fato dele se encaixar dentro dessa rubrica, sendo que ele sempre foi muito maior do que isso. Tá? Ele não era apenas um escritor. E neste acúmulo de coisas que só o Walt Disney, quando fez o Wall-E, aquele robozinho que sobrou e todo mundo foi embora e o mundo virou um lixo, e aqui uma nova Arca de Noé. Olha que imagem extraordinária de um desenho que opera por acumulação. Eu mostrei para vocês um desenho da síntese, da concisão, do despojamento. E aqui não. Aqui é exatamente o contrário, como este também. À noite, contemplando essas maravilhas do universo, essa obra incomparável do Todo-Poderoso, bilhões e bilhões de astros brilhando em distâncias de bilhões e bilhões de anos-luz, é que podemos perceber a grandeza do infinito e a humildade, a pequenez, a insignificância dos civis. E para que ninguém tenha dúvida desse modo como nós nos espelhamos no universo, e hoje sabe-se que você pode comprar na internet uma estrela e colocar o seu nome. Eu fico imaginando se um dia, no sistema solar que existe em torno dessa estrela comprada por você, os habitantes de lá descobrirem que tem o seu nome. Pertencem a você. E aí ele coloca uma figura bastante estrelada, olhando para nós. Agora, como é que ele produz isso? Ele produz isso salpicando. Ele produz isso jogando a tinta com o pincel, ou simplesmente apunhalando com a ponteira, como ele também faz aqui. Olha que economia. Quer dizer, olha a perturbação. Você consegue construir um universo numa folha de papel sobre a mesa. E o exemplo, ele adorava bater nos militares no momento em que os militares batiam em todo mundo. Praticamente era o único, era a nossa válvula de escape. E aqui, o máximo divisor comum. As páginas tantas no livro de matemática, um quociente apaixonou-se perdidamente por uma... Quem és tu? Perguntou ele com uma ânsia radical. Eu sou o quadrado da soma dos catetos, mas pode me chamar de hipotenusa. Vocês lembram disso? Aí eles se casam, são muito felizes, têm um filhinho, 2 cônjuges, uma circunferência, coisa assim. Nisso surge o máximo divisor comum, frequentador de círculos concêntricos viciosos. E nesta equação ela era a fração mais ordinária. É muito bom. E aí ele coloca então este máximo divisor comum às letras. Quer dizer, ele junta, ele associa, equaliza o ícone com o símbolo, com a mais abstrata das formas da linguagem. Só que ele monumentaliza. Olha a força disso. Olha as possibilidades que ele dá. Isto é pura poesia visual e é admirável que não se tenha percebido disso. Isso também vem de Klee. Klee é quem trabalha desse modo. Mas Klee dá uma luz. Agora, o que ele faz é infernal. Estou acabando, juro. Cuidado com o degrau é uma delícia. Agora, esses degraus que são tão característicos dos nossos morros, das comunidades em morro, isso foi sonhado com uma visão aterrorizante por Piranesi, com as suas escadas intermináveis. Assim como nas escadarias que você encontra em certos contos do Borges, labirínticas, ou em certas narrativas do Ítalo Calvino em As Cidades Invisíveis. Aqui um poeminha, um fotógrafo, no qual você vê, ele faz aqui uma apologia do retoque. O próprio perfil do autor, do Milor, e de dentro desse perfil ele tirando esse outro, por reduções, por ajustes, este garoto, Milor. O próprio nome, com matéria-prima da sua expressão, a palavra Milor, e sendo ela mesma plástica, elástica, dúctil, maleável, e que ele vê nas mais variadas versões, sem nenhum estilo, e para finalizar, aquilo ali em cima.
Vocês percebem que ele faz o nome Milor numa grande estrutura enorme, vazada, com pessoinhas minúsculas. É quase como ele se colocasse, sem nenhuma falsa modéstia, porque sabíamos que ele não era modesto. E é interessante uma pessoa tão consciente da sua genialidade, não é? Nós não estamos acostumados com isso, até porque aqueles que são muito conscientes da sua genialidade não são geniais. E aí, quando isto acontece, é de fato extraordinário. Porque ele não só coloca o seu nome como uma grande estrutura, ele vira uma espécie de promontório, de alguma coisa muito elevada, a partir da qual você pode contemplar o mundo. Era um grande artista, efetivamente. Muito obrigado. Grande, hein, cara? Funcionou, Paulo?